Olá, meus irmãos, uma nova semana. Eu agradeço a Deus a oportunidade que eu tenho de poder compartilhar contigo um pouco mais acerca das Escrituras Sagradas. Chegamos agora recentemente da igreja, compartilhei nessa manhã com os irmãos da Igreja Presbiteriana aqui de Las Piedras, igreja que estamos plantando um texto da Palavra do Senhor que estava em João, capítulo de número 21, do versículo 15 ao versículo 19. É o encontro de Pedro com Jesus Cristo que ressuscitou. O texto nos conta acerca de Jesus Cristo, depois da sua ressurreição, que é um tema central para a nossa fé. Toda a nossa fé gira em torno da certeza de que Cristo ressuscitou. Se Cristo não houvesse ressuscitado, o que nós teríamos seriam apenas lindas palavras, um lindo ensinamento, boas histórias bíblicas, mas justamente porque Jesus ressuscitou é que nós temos palavras de vida, sabendo que a nossa fé não é em vão, porque vivo está o nosso Senhor. Esse domingo que antecede o domingo da ressurreição, eu expliquei aos irmãos da igreja sobre o que é esse encontro com Jesus que ressuscitou, a partir do texto de Pedro. Pedro estava, claro, muito baqueado, porque ele tinha negado Jesus Cristo 3 vezes antes da crucificação. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes negou a Jesus. E agora, naquele ambiente bastante familiar para Pedro, o Mar da Galileia, Lago de Genezaré, Pedro ali com Jesus Cristo, naquele instante, de maneira pessoal. Jesus Cristo nem o chama pelo apelido Pedro, senão pelo nome de fato, Simão Barjonas, Simão filho de Jonas, ou de Jonás, como eu disse hoje para os irmãos aqui em espanhol. Naquele momento o Senhor trata Pedro, restaurando o coração de Pedro. É um momento de restauração. Pedro foi restaurado nesse encontro com o Cristo ressuscitado. Restaurado porque havia negado Jesus 3 vezes antes. Agora 3 vezes Jesus perguntava para ele: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro respondia que sim. Jesus Cristo 3 vezes perguntou para ele. As mesmas 3 vezes que Pedro tinha negado Jesus. No encontro com este Cristo ressuscitado, Pedro estava sendo restaurado pelo Senhor. Mas não é só isso. Continuando, Jesus Cristo disse a Pedro que no futuro ele seria levado para um lugar à força. Ele estaria onde ele não gostaria de estar. E João, inspirado pelo Espírito, compreendeu a palavra de Jesus. Significava o tipo de morte que Pedro teria para a glória do Senhor. Pedro passou pelo martírio. Pedro morreu por conta da sua fé em Cristo. Ou seja, aquele encontro com Cristo ressuscitado não foi só um encontro para Pedro de restauração, foi um encontro desafiador. Porque ali naquele encontro, Jesus Cristo já estava prevendo a morte de Pedro. O sacrifício de Pedro, morto, o martírio, perdão, de Pedro, morto por conta do sacrifício de Cristo por nós na cruz. Imagina você, escuta ao Cristo ressuscitado, já sabendo que é uma sentença de morte segui-lo. Tem o terceiro ponto. Aquele terceiro momento, Jesus Cristo diz a ele: segue-me. Seguir a Jesus para Pedro naquele momento era a sua sentença de morte, de fato. Restaurador o encontro com Cristo ressuscitado. Desafiador o encontro com Cristo ressuscitado. E foi uma convocação. Convocação para seguir a Jesus, sabendo que no final daquele caminho, aqui nesse mundo, seria morte para ele. Passagem para a vida eterna com o Senhor. Hoje nós escutamos um chamado, uma convocação de gente dita cristã, que fala que você vem a Cristo e o Senhor vai te dar tanto, que você vai receber tantos mais, tratando a vida cristã como uma vida só de regalias, de privilégios. Nesse caso de Pedro, o encontro dele com Cristo ressuscitado, naquela leitura bíblica, naquele momento das Escrituras, foi um encontro para restauração, já que ele havia negado Jesus 3 vezes. Foi um encontro desafiador, porque ele sabia já o tipo de morte que ele passaria por seguir a Jesus. Hoje nós somos tão cômodos, vivemos no nosso círculo de comodidade, sem entendermos que seguir a Jesus é um desafio. Nesse caso, para Pedro, uma convocatória, uma convocação, incluso para a morte.
E você? Já teve esse encontro com Cristo ressuscitado? Quando Pedro teve esse encontro com Cristo ressuscitado, para ele foi de restauração, como para nós quando nos encontramos com Cristo. Quando Pedro teve esse encontro com Cristo ressuscitado, foi um desafio para ele, como é desafiador para nós seguirmos a Jesus. O grande problema, a grande morte da igreja cristã hoje é o comodismo, não é a perseguição. Nós somos cristãos para sermos desafiados. Assim foi o nosso encontro com Cristo ressuscitado. E no final, é uma convocação. Seguir a Jesus, para Pedro, como para muitos cristãos ao redor do mundo, é uma sentença de morte. E para você, como é esse encontro com Cristo ressuscitado? Que Deus te abençoe, te dê uma semana bem abençoada através dele, da graça do Senhor.